um torcedor questionou o Marcos Braz, né, nas redes sociais, pelo excesso de lesões no Flamengo, e o dirigente deu uma resposta irônica que mexeu com o brilho de muita gente. Muita gente deu risada, achou legal, mas muita gente foi para cima do vice-presidente Marcos Braz, né, o vice de futebol, no caso. E o Flamengo vive esse grande momento na temporada de chegar nas disputas finais das competições mais importantes, e mais algumas lesões têm tirado os nossos craques de campo, como a gente vem falando aí nos últimos meses, semanas, né, até anos se bobear. E ativo nas redes sociais, que é o Marcos Braz, recebeu uma cornetada de um inscrito, né, de um seguidor no Twitter, e aí a reação foi de uma forma irônica que mexeu com o brilho de muita gente. Abre aspas para a cornetagem, né? Preparação física do Flamengo se mostrando cada dia pior sob o comando de Alexandre Sanz, amigo do Braz, e de Rafael Vinick, amigo de certos jogadores. Se a gente perder algum jogador para uma decisão devido ao trabalho porco desses incompetentes, você será o culpado, Marcos Braz. Finalizou o torcedor no Twitter. O dirigente do Flamengo respondeu dizendo: ok, biscoito, mas ok. No momento, o Flamengo tem 2 jogadores do time considerados titulares com lesão, né, que é o Davi Luiz e o Bruno Henrique. Além deles, Diego Ribas, que perdeu posição para Andrés Pereira, também está com dores musculares. Vamos falar também dos desfalques para amanhã, mais para frente. O mais importante é a gente entrar nesse assunto que levou muita gente a se perguntar o que está acontecendo com o Flamengo, Ricardo Perrota. Afinal de contas, não é de hoje que a gente está vendo problemas onde jogadores se lesionam e aí ficam um tempo no estaleiro. O Flamengo não tem uma transparência em relação a isso para com o torcedor, como eu mesmo questiono muito quando eu tenho a oportunidade, que antigamente a gente via nota oficial falando o atleta fulano de tal se lesionou e a lesão foi essa e essa e essa e essa, o prazo de retorno é de tanto a tantos dias. Normalmente tinha isso, hoje não tem mais. Hoje a gente fica com uma mão na frente e outra atrás. O Davi Luiz machucou, aí tem que vir um jornalista do nada trazer a informação que é de 10 a 14 dias. Não é o clube que dá essa informação. Não é o departamento médico do Flamengo que passa essa informação. Então a gente questiona muito a transparência e etc e tal. E a gente costuma ver só no Flamengo essa questão excessiva de edemas, né? O que é o edema? O edema é aquela lesão que aconteceu, não foi curada da maneira correta ou no tempo correto para retorno, o jogador retorna às atividades e se lesiona de novo. O edema é uma segunda lesão, né? É uma consequência de lesão da anterior. Não sei se eu pude explicar muito bem, porque não é da minha prática, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, o que significa esse famoso edema, que muitas vezes a gente vê só no Flamengo, né? Eu não lembro de ter visto edema nos outros clubes, principalmente nos clubes que estão disputando, né, à frente dos campeonatos. E aí, Perrota? Estando na frente do Flamengo, os preparadores, Alexandre Sanz, que é amigo do Marcos Braz, eu até separei um negócio para você aqui que talvez você não saiba, mas se você não está sabendo, você fica sabendo agora. O Alexandre Sanz, que é chefe da preparação física do Flamengo, ele trabalhou, né, um breve currículo, 2006, Flamengo, e o Marcos Braz estava no Flamengo em 2006. Ele trabalhou em 2009 e 2010 no Flamengo, com também Marcos Braz na frente do Flamengo em 2009 e 2010, e ele ficou de 2006 a 2009 sem trabalho, aparentemente aqui pelo que eu pude estudar. De 2010 a 2016, nenhuma notícia de trabalho, e aí ele trabalhou em 2016 no Madureira, em 2017 ele trabalhou no Petrolina de Pernambuco, e aí em 2019 ele volta para o Flamengo também sob o comando de Marcos Braz, né? Além do Rafael Vinick, que é amigo de vários jogadores, né? Amigo pessoal de Diego Ribas, etc. A situação está passando por amizade ou por competência, Ricardo Perrota? E o que fazer em relação a isso? Rapaz, as perguntas são bem difíceis, tá? Bem difíceis. A situação não é das mais fáceis de analisar, principalmente porque eu acho que é uma questão muito técnica. Envolve ciência, né? Envolve uma série de... Muita coisa. De detalhes que são complicadinhos, tá? Assim, eu quando comecei a ver, desde lá do começo do tweet, que o Marcos Braz respondeu ok, e depois falou, ele era o preparador desde de 2009, por exemplo. Campeão. Antes até disso, eu vi já ontem uma repercussão, até aqui, membros do canal e também nossos irmãos de bancada, Marcão Beton é um que chegou a comentar ontem e anteontem no Twitter, Cleitinho também, sobre o assunto, falando que tem alguma coisa errada, que não é possível.
Eu acho que tem uma série de fatores aí. Eu não vou muito tanto à Lua, também não vou muito lá embaixo. Que, assim, e é muito normal isso no Flamengo. Uma situação que, às vezes, fogem ao controle, que parece muito estranho, gera uma repercussão e uma revolta que é do mesmo tamanho do Flamengo. Aquela questão da pressão enorme que o Flamengo tem por ser a maior torcida, o maior clube, aquelas coisas todas que a gente já sabe, o clube mais midiático e por aí vai. A questão para mim é simples. Não é exatamente simples, mas vamos lá. A gente tem, hoje, o Flamengo está jogando, né, disputando as 3 principais competições desde o primeiro semestre de 2021. As outras competições das quais o Flamengo, inclusive, venceu, já se findaram, beleza. O Flamengo vem de uma carga de jogos muito alta, principalmente porque o Campeonato Brasileiro, a gente tem que lembrar, terminou neste ano e não no ano passado. Não houve tanto assim. Claro, o elenco principal saiu de férias, teve umas férias ali de 20 e poucos dias, 20 dias, 15 dias, eu não lembro exatamente qual foi o período. Mesmo assim, a gente teve a gente está tendo uma carga de jogos alta, e isso, para mim, não é só justificativo. Não adianta a gente aqui também ficar... peraí, mas o Jorge Jesus falou que é assim. Cara, calma. É uma carga de jogos, sim, pesada. O Flamengo não joga, e, claro, nenhum outro clube também, mas assim, o Flamengo é um postulante a título de todas essas competições, continua sendo e vem jogando em alto nível de performance, sim, ao longo do ano, e vem tendo, sim, esse ano, assim como em 2020 também, um número um pouco mais alto do número de lesões, principalmente dos seus principais jogadores. Isso tem chamado a atenção. E essa dificuldade na recuperação deles tem chamado a atenção também. E muitos desses que se recuperam e voltam também a se lesionar também tem chamado a atenção. E isso pode ser um indício, sim, que o departamento médico, né, não esteja trabalhando de maneira perfeita, azeitada, com os melhores profissionais. Numa nação de 43 milhões de torcedores ou mais, lógico que a maioria não sabe do que a gente está falando. A gente não sabe. Então, eu acredito que a maioria também não saiba de chegar aqui e argumentar de médicos, fisiologistas, preparadores e etc e tal. A maioria quer opinar, igual a gente tem o direito de chegar e falar assim, olha, não entendo do assunto, não vou pedir a cabeça do fulano, não vou pedir a cabeça do ciclano, não vou dizer que ciclano é ruim ou se é bom, porque eu não entendo. Mas eu tenho o direito de chegar e falar assim, isso aí tá estranho. Fazer um questionamento, falar, já que eu não entendo, que é o meu questionamento, né? Já que eu não entendo, por que não há uma transparência para quem não entende? O que é transparência para o cara que não entende? É o cara abrir a nota oficial e tá escrito assim, o atleta Bruno Henrique sofreu uma lesão tal, de grau tal, que o procedimento que vai ser feito é tal e o tempo de retorno é tal a tal. Pronto. O cara que é leigo, ele já fala, opa, beleza. Não é um caso de que o cara vai ter que abandonar o futebol, a gente vai poder contar com ele, se Deus quiser, né? Se tudo for dentro do planejado, a gente conta com ele no mês tal. Então, assim, o leigo, ele fica com uma mão na frente e outra atrás, mais do que ele já está. Então, assim, a minha pergunta para você, Ricardo, e voltando ao início do nosso tópico, que é a questão do Marcos Braz ironizando, o que você acha da atitude do Marcos Braz em ironizar essa postura do torcedor de cobrar, né? E o que você acha que poderia ser feito para ter uma transparência maior para esse torcedor que é leigo como nós, ter um pouco mais de base para comentar um assunto desse, até para saber se deve questionar um dirigente ou não. Cara, eu acho a postura dele, de macaco velho, cara. Ele já está acostumado. Quem é dirigente, principalmente o Marcos Braz, que já está há anos e anos no Flamengo, assim, cara, ele pega isso aí, ele vai tentar dar uma tardiversiada, entendeu? Vai jogar para a galera, porque, principalmente, o Marcos Braz vive no dia a dia do Flamengo. O Marcos Braz tem informações privilegiadas de como as coisas estão funcionando. Porque, assim, da mesma forma que a gente desconfia, a gente tem que pensar que, de alguma maneira, lá dentro, tem que existir algum tipo de controle de informação sobre o que está acontecendo. Sim. E aí o que eu digo é o seguinte, esse tipo de informação provavelmente chega para o Marcos Braz sobre todos os jogadores
né, comissão técnica e etc., o tempo inteiro, para ele ter noção das decisões que ele vai tomar junto à comissão técnica com relação a cada uma das competições e a cada um dos jogos. E de que maneira isso vai ser. Por exemplo, Atibaia é uma decisão do departamento de futebol por conta da logística, é uma decisão muito inteligente, uma decisão muito acertada e, com certeza, baseada em vários números, em várias informações privilegiadas que eles têm lá dentro. Agora, me surpreende chegar num nível que está chegando com relação às lesões, principalmente nos treinamentos. Eu vou lembrar uma coisa para vocês. Teve alguém no chat que botou assim, gente, tá aqui. Só porque tá aqui, eu perdi. Foi por muito porque o chat andou e eu acabei perdendo esse comentário. Quer dizer, compara com 2019. Acho justo comparar com 2019, sim. Tá? Uma das coisas que cada um de vocês que está do outro lado da telinha, de repente, se você, ele mesmo, Geraldo Júnior, obrigado, Geraldo. Que vocês vão lembrar, Arthur, não sei se você lembra disso. Na época do Jorge Jesus, os portugueses, você tinha não só aquela questão que a gente via no campo até do Jorge Jesus estando junto com os jogadores, fazendo aquela corridinha, etc., de aquecimento, mas a gente tinha, variavelmente na cobertura do dia a dia da Flá TV, muita atividade interna, filmada, inclusive, do Jorge Jesus, inclusive, cara, caso a caso, junto com o João de Deus, junto com aqueles caras Eram quantas pessoas? Na academia, irmão. Na academia, olhando. E a gente tinha toda hora os vídeos do Gabigol fazendo musculação, Everton Ribeiro, musculação, Diego, musculação, os caras todos na musculação e fazendo exercício dentro da academia, etc. Hoje, cara, a gente pouco vê esse tipo de atividade. Nada. Pode ser um segredo, pode ser que eles continuem fazendo, ou façam até mais. Até lembraram aí no chat também, o Pedro está cada vez mais halterofilista. O Pedro está cada vez maior. Pode ser que os caras estejam fazendo muito mais musculação que na época do Jorge Jesus. E aí pode ser, inclusive, um erro de estar fazendo até mais do que deveria. Ou podem não estar fazendo. Ou pode ser um treinamento completamente diferente daquele tempo. E que pode estar ocasionando uma série de lesões que naquele tempo não tinha, porque os caras... Meu pai fala isso. Meu pai fala, toda vez que eu vejo o Pedro maior ainda, eu acho preocupante, porque ele não tem que ser tão forte assim. Isso pode ajudar ele a ter uma lesão no futuro. Aí é papo de médico, né? Mas assim, eu nem entrei muito em detalhe, nem lembro, faz muito tempo isso. Mas assim, pode até ser uma coisa futura de se levantar. Você lembra disso, Arthur? Lembro. Cara, tinha muito, tava lá os caras no elástico e não sei o quê. E para aqueles... O Zop adorava usar isso, que tinha a dança do caranguejo, a dança do não sei o quê, a dança do silicone. E ele... Por quê? Porque eram os caras com aquela borracha fazendo exercício com a perna, de alongamento, de... Sabe o que mais tinha? Quando tinha lesão, raríssimas lesões, mas quando tinha lesão, tinha vídeo do Tanuri explicando tintim por tintim da lesão, cara. Tem vídeo na Flá TV, se você procurar Tanuri e Flá TV, você vai encontrar. O atleta teve uma lesão assim, aí o procedimento vai ser esse, aí mostra a estrutura lá que, vai entrar aqui, não sei o que, mostrava a recuperação de muito cara, velho. Sumiu, acabou isso. Pois é, então assim, e o Flamengo perdeu, como estão lembrando aqui, de novo eu perdi. O fígado rubro-negro, garoto. O Flamengo perdeu muita gente do departamento médico, fisiologista, etc., nos últimos tempos. Bicho, é um sinal que a gente pode levantar de alerta, e eu acho que o Marcos Braz, macaco velho, vai jogar para a galera, vai tentar sair pela tangente. E a galera compra. Ele não vai querer essa pressão nesse exato momento, com 3 competições rolando, Flamengo tentando ganhar as 3. Talvez ele não queira aumentar essa pressão sobre o departamento de futebol e entrar em rota de colisão com a torcida principalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito de que em algum momento seria extremamente interessante que ou o Marcos Braz ou o Tanuri viesse a público para chegar e falar, olha, irmão, ou um vídeo na Flá TV para tentar elucidar, ou que seja, eu sei, todo mundo odeia, mas que seja uma nota. O Conselho de Administração do Flamengo aprovou por unanimidade na noite dessa segunda-feira, né? Ontem, durante a live de vocês, ontem o Conselho do Flamengo estava aprovando a proposta de readequação orçamentária da diretoria
para 2021. A revisão dos números aponta um faturamento de 984 milhões de reais, somada com a premiação da Libertadores, já garantida agora com a chegada na final, e o valor atinge a marca de 1 bilhão de reais. A previsão de superávit do Flamengo para 2021 é de aproximadamente 137 milhões, contando com cerca de 87, 88 milhões de reais decorrentes da premiação do Brasileiro de 2020, pagos somente esse ano de 2021. Por quê? Porque o campeonato 2020 acabou em 2021, se vocês não lembram mais. A expectativa é de que o Flamengo consiga reduzir a dívida ao patamar do fim de 2018, com um patrimônio maior e uma receita recorrente ainda superior, Perrotinha. Então, assim, os dados estão até lá. Deixa eu ver se eu consigo recuperar os dados aqui perfeitamente. Em duas linhas de receita... peguei aqui. Em duas linhas de receita, os números apresentados superam a meta. No marketing, a expectativa de receita com patrocínios, publicidades e royalties é de 214 milhões, superando em 26 o orçamento de 2021. E aí tem direito de transmissão / premiações. Revisão em milhões de reais para 414, orçamento 387, né? Patrocínios, publicidades, 214, sócio-torcedor, 51 apenas, né? Sócio-torcedor, bilheteria e estádios, 3 juntos, 51 apenas. Transferências de jogador, 270, ou seja, com transferência de jogador menor do que direito de transmissão e premiação, isso é fundamental. E sócio, amador e outros, 32 apenas milhões aí de reais. Aí eu até peguei aqui, Perrotinha, antes de passar a bola para você, um cara que fez um comentário aqui que eu achei interessante, cara, de que, né, o Flamengo passou esse 1 bilhão comparado com o plano estratégico. A boa notícia é que a receita recorrente sem venda de atletas passou de 700 milhões de reais, o que mostra sustentabilidade para investir ainda mais no ano que vem. Mas tem um ponto ruim, né? E o ponto ruim é que a única receita que continua muito abaixo do plano, tanto do original em 2013 quanto da revisão em 2017, é do clube social, virtualmente estagnada há anos. Isso mostra que existe espaço para se pensar como expandir essa receita, seja via de novos sócios ou novos produtos. Já outra notícia boa será a redução da dívida líquida, que se ela realmente ficar abaixo dos 300 milhões, o patamar fica extremamente confortável, deixando o clube blindado ao novo ciclo de aumento de juros que deve ocorrer em 2022 e 2023. Perrotinha, e aí? Nessa sua visão de mercado e de visão de futuro, principalmente, como é que você analisa o Fla bilionário, meu parceiro? Cara, é daquelas notícias que dão muito prazer da gente ler, né? É um ciclo virtuoso, Arthur. O Flamengo entrou no ciclo virtuoso, não é de agora, é uma construção, e uma construção num período absolutamente difícil no mundo inteiro. E mesmo assim o Flamengo está de parabéns em alguns departamentos, e não todos, mas principalmente na parte financeira, lá com o seu Rodrigo Toches, que vem lá do seu Valim, que teve o Prakovnik lá atrás. Enfim, é um grupo que, sem dúvida alguma, na parte administrativa, contábil e financeira, é muito, muito competente. E aí cria-se esse ciclo virtuoso com as oportunidades que o Flamengo vislumbrou por conta do seu desempenho no futebol, principalmente, e também nas suas categorias amadoras de desporto, né, nos esportes amadores, né, que também disputa, né, e tem muitos atletas, e atletas de alto rendimento, que tiveram resultado muito interessante, inclusive nas Olimpíadas, mas principalmente no futebol, que virou, a gente sempre tem que lembrar, né, de 13 títulos, o Flamengo ganhou 9, se não me engano. E isso gera, né, um resultado no mercado muito positivo, né? Que, se você trabalhar direitinho, se você trabalhar de maneira responsável, se você tiver o mínimo de competência, você vai lograr êxito com relação ao que está acontecendo. Você vai colher, né, os frutos, né, que foram plantados ao longo desses últimos anos, e que o Landim realmente, lá atrás, apostou com seu grupo aí, Bap, Marcos Braz, Bruno Spindel, Gabriel Skinner, e todos o Tostes, o Valim na época também,
agora eu não estou me recordando de todos, né? Mas, enfim, é um grupo bastante grande, bastante competente, e fizeram uma aposta nessa mudança do Eduardo Bandeira de Melo para o deles, de vamos agora fazer um elenco para ganhar toda, como dizia lá naquele vídeo lá atrás do Landim, meio manguaçado, mas que acabou se tornando realidade. Vamos ganhar tudo, vamos mudar essa realidade e vamos negociar melhor no mercado e vamos trazer mais notoriedade, vamos criar esse ciclo virtuoso está construído. Fico imaginando, sabe? Eu fico imaginando. Nem é bom ficar imaginando, não, mas eu detesto criar expectativa. Mas na hora que você começa a falar assim, pô, Andrés Pereira, para mim, vai comer a bola com a camisa do Flamengo, né? A gente tá começando a sentir o gostinho de Andrés Pereira aí. Mas, beleza, vou ficar quieto ainda. Mas para comprar esse maluco é caro para um. Né? É muito caro, é muito caro. Então eu já fico imaginando você comprar um cara desse, e querendo ou não, você tá comprando um cara do Manchester United, irmão. Em Libra. Posso te dar um indício de uma coisa que eu pensei sobre a antecipação das parcelas do Gerson? Pode. Vão quitar o Michael, o Gabigol e o Léo Pereira. E aí, você pode criar novas parcelas Casas Bahia para comprar outros jogadores. Libera o cartão. É isso. Bom, Quem nunca? Vamos aumentar o limite de novo, né? Quem nunca? Limpa então, a fatura aí, deixa zerado e faremos novas dívidas. Pode. Você está diminuindo. O teu endividamento vai voltar para a casa de abaixo de 300 milhões, lá de 2018. O teu endividamento estava quase todo baseado na contratação, inclusive, de jogadores. Você pega uma antecipação agora dessas vendas e, de repente, quita esses jogadores que estão ali parcelados, você adianta, você consegue, de repente, um crédito maior e você tem para o ano que vem a decisão de Thiago Maia, Andrés Pereira, Kennedy ou outros jogadores, Davi Luiz ou outros jogadores que você possa chegar e falar assim, vou contratar isso. Pode dizer outra coisa também? Não duvidem. Aquele que não veio, como é que era o nome dele? Volante? Thiago Mendes. Cara, eu diria um negócio para vocês que é assim, pode ter virado desafio pessoal. Sabe quando você vai fazer um negócio? O negócio está na tua... Cara, olha só, o Thiago Mendes era um negócio mais perto do que o Flamengo tinha. O Flamengo não tinha como contratar nenhum dos outros. O Flamengo contratou todos os outros e o Thiago Mendes não veio. E a gente sabe que do outro lado da mesa tem um cara que é literalmente anti-Flamengo e que dificultou essa negociação. Meu irmão, o Braz e o Espinho são bons pra... Se bobear, tá na agenda. Todo dia eles acordam e falam assim, ai, falta pouco. Isso tudo pode acontecer. Risca o diazinho no calendário da parede. Filha da p... tu vai ver. Filha da p... tu vai ver. Assim como... Cara, hoje... Vocês viram uma entrevista daquele empresário Marcos Mota no Charla? Cara, ele dá uma visão internacional do Flamengo assim, que você fala assim, opa, peraí, irmão, a brincadeira está muito diferente do que a gente imagina. E é por isso que o Braz consegue fazer as contratações, conseguiu fazer as contratações que fez agora, irmão. É por isso, cara. É porque chega lá fora, os caras falam assim, meu irmão, o Flamengo já não é um clube sul-americano. Brasileiro. Não é. Eu boto sul-americano. Não é mais, irmão. Não é mais. Já os caras, aqui a brincadeira está diferente. E tem que tomar um baita cuidado, porque se isso realmente se torna um ciclo virtuoso e continue por mais décadas e décadas e décadas. Pode ser que a gente não consiga ser hegemônico, pode, os outros clubes que existem podem conseguir fazer um bom trabalho e competir com a gente não ganha todas. Mas o importante é manter o trem nos trilhos, continuar com o ciclo virtuoso, respeito internacional, comprando jogadores, disputando jogadores do futebol europeu, contratando jogadores. Cara, a gente contratou jogadores que estavam na Premier League, irmão. Porra. Quem faz isso nos últimos... Quantos anos que ninguém faz isso? Se é que fizeram aqui já no Brasil, eu não sei se fizeram, não me lembro agora. Então, assim, é um círculo muito virtuoso e de muito respeito e que eu acho muito bacana. Mas, eu tô falando isso, mas assim, isso está sendo feito de pés no chão. Pés no chão. Mas lembre-se, eu falei de um monte de iniciativa agora que está no começo.
Sim. E não está nem em prática, que está no começo, cara. A parte da internacionalização da marca, a parceria agora com o BTG Pactual, que vai bancar isso. O Flamengo está lançando uma TV, a Flá TV+, vai entrar no ar a qualquer momento. Era para estar já, Um clube em ter sido Portugal. divulgada. Ainda não foi. A Flá TV+, vai entrar e isso vai ser... A gente vai ter um streaming do Flamengo, galera. Uma Netflix do Flamengo, com programação 24 horas por dia. Tá? Isso está certo. Tá? É só eles não colocarem um programa 9 horas. Tá solto. Alô, Flamengo. E se chamarem a gente, eu vou dizer, é melhor não chamar não. A gente não tem segura um pouco. Chama o Pet. Chama o Pet. A gente não tem modo e tantas outras coisas, tem muita iniciativa. A gente tem a parceria, a sociedade com o Banco BRB, cada vez mais próxima de rolar, de ser... Cara, é surreal, o Flamengo vai virar banco. Você tem noção do que... Assim, o Flamengo está caminhando para determinadas linhas de negócio e para uma coisa que é muito, muito e que vai gerar mais grana ainda, porque são 43 milhões de flamenguistas. O Flamengo divulgou a lista de relacionados que está aí na tela para vocês, né? Com Andreas, Bruno Henrique, Bruno Viana, César, Cleito, né? Aliás, não é Cleito, é Cleiton, né? Cleiton, né? É o nome correto. É o escrito da maneira correta, né, Perrotinha? Pois é. Enfim, eu vi um cara no Twitter marcando o Cleitinho, falando, aí, Cleitinho, seu momento, mas minha mão coçou para falar, não, amigo, esse aí tá escrito certo. Mas, enfim. Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Hugo, João Gomes, Kennedy, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pedro, Rodrigo Caio, Ramon, Renê, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, Vitor Gabriel e William Arão. Temos 2 surpresas nesse... 3, né? 4. Vamos botar 4 surpresas aí nessa lista de relacionados. A primeira é o Lázaro, que muita gente estava acreditando que ele não seria relacionado. O próprio Cleitinho ontem falou que ele não seria relacionado. O Rafael veio e falou, vai, acho que vai sim, e foi. Né? É uma surpresa, porque entrou na última partida, não rendeu, não foi bem, tentou um drible que foi infeliz, mas isso não é justificativa para tirar o menino. Então, legal tê-lo aí na lista de inscritos novamente. A outra novidade é o Cleiton, né, que é um zagueiro da base, e isso me surpreende muito, porque eu que acompanho pouco da base, nunca ouvi falar desse Cleiton, cara. E eu acompanho a base. Hoje mesmo teve um menino lá, um camisa 4, que eu esqueci o nome agora, zagueiro capitão do time sub-17, certamente alguém no chat vai me lembrar aqui, a Derlan, eu esqueci o nome, cara. Eu esqueci o nome do menino. Mas, cara, baita, Darlan. Obrigado, Davi. Então, assim, certamente vai ter futuro. Camisa 4 do Sub-17. Por isso que eu tô falando. O Sub-17, para mim, me gera mais expectativa do que o Sub-20. Tanto que eu não conheço o Cleiton e conheço o Darlan. Mas, enfim, a outra novidade é o Thiago Maia, que era dúvida se estaria recuperado a tempo. E a última novidade de todas, né, Perrotinha? É o Bruno Henrique, que inclusive foi tema ontem para saber se seria relacionado ou não. E a notícia é de que o Bruno Henrique está relacionado, viajou com a equipe para Atibaia, que é onde o Flamengo está concentrado, monta, como foi noticiado na live de ontem também, mas o foco da delegação do Flamengo, Perrotinha, é não contar com o Bruno Henrique amanhã, só em caso de emergência. É possível que ele esteja no banco para uma emergência, mas o foco é que ele viaje junto, esteja junto, para jogar contra o Fortaleza. Beleza? Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo está bem desfalcado, como vocês viram aí na nossa lista de relacionados. Com isso, com o jogo de amanhã, o Flamengo chegará ao número de 10 partidas em que foi a campo desfalcado por causa das seleções e também por causa de departamento médico. Ou seja, 43,4% do total dos jogos do Campeonato Brasileiro. Né? No primeiro turno, por exemplo, por causa da Copa América, o time também jogou desfalcado dos atletas de seleção e ganhou do Fortaleza e perdeu para o Bragantino e Juventude. Bragantino em casa, Juventude fora. E aí, com essa questão, né, de ter um time que raramente joga completo por causa desses jogadores, principalmente os convocados, e a lista é muito maior de convocados, porque tem os jogadores da seleção brasileira, paraguaia e uruguaia, né, no caso de Isla e Arrascaeta, né, consequentemente. O Flamengo perde vários jogadores por conta disso. Então, ó, a rodada 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25 e 26 não tiveram esses jogadores convocados e desfalcaram o Flamengo. E o pior é que quando você tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro em campo,
O Flamengo tem uma média de 193% maior, Ricardo Perrota, de gols. Ou seja, o Flamengo é muito prejudicado mesmo pela data FIFA, né, meu parceiro? Como é que você vê o Flamengo carente desses jogadores, com apenas uma derrota? O aproveitamento da dupla Everton Ribeiro e Arrascaeta é de 93% com o Renato Gaúcho, e em campo de gols é a média de 193. O que fazer amanhã para deixar essa média um pouquinho menos discrepante, Perrotinha? Pois é, cara, é o grande desafio amanhã, porque principalmente o adversário é um adversário bem arrumadinho, né? Vai ser bem difícil. A grande incógnita é que time irá a campo, né? Ainda muita gente tem esperança do Bruno Henrique em campo amanhã. Eu ontem falei isso bastante durante o programa com o Rafa e com o Cleitinho, de que essa esperança para mim ela é muito pequena, tá? E pelo que eu ouvi de treinamento hoje do Flamengo, Kennedy foi titular. Opa! Então, Kennedy de titular já dá indícios de que Bruno Henrique provavelmente não vai jogar, né? Não necessariamente é um impacto no Bruno Henrique, mas já é uma surpresa, né, para o lugar do Everton Ribeiro. E, enfim, o esboço desse time ele quase que mantém a estrutura, mas ele preocupa principalmente a questão que eu fico preocupado é onde jogará Andreas Pereira, né? Porque a verdade é essa, que é o seguinte, vamos lá. O Thiago Maia, aliás, isso que é o que eu queria lembrar. O Thiago Maia jogou como titular no treinamento hoje e o Kennedy também, tá? Então a gente tem um esboço aí do seguinte: Diego Alves, o Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Arão, Thiago Maia ou Arão, Andreas Pereira? Porque o Thiago Maia, quando jogou mais avançado, jogou pelo lado direito. Se o Kennedy foi titular, cara. Se o Kennedy foi titular no treinamento, o Thiago Maia vai jogar como segundo volante e o Andreas Pereira vai jogar na do Arrascaeta. Aí a dúvida é se o Bruno Henrique vai jogar, vai ter condição de jogo, com o Pedro na frente, ou se vai ser o Michael, né? E aí a gente tem como opção no banco o Vitinho, para um segundo tempo. Basicamente seria isso.